Olá, mulheres! Vamos a mais uma reflexão aqui do capítulo 29 do livro de Provérbios. O versículo é o 11, que diz assim: O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. E agora, quem tem dificuldade aí de controlar, de guardar os seus impulsos? É difícil, né? Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, seja em casa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Aqui o sábio está trazendo um alerta. A pessoa que é escrava de seus impulsos, seus próprios impulsos, não tem poder para guardar consigo aquilo que sente. Ou seja, ela vai fazer exatamente aquilo que está dizendo o versículo 11, que o insensato, ele expande toda a sua ira, né? Ele não consegue guardar para si. E aí, como consequência, ele vai expressar todas as suas emoções, insatisfações, e não vai conseguir controlar essas emoções, não vai conseguir controlar as suas palavras e as suas atitudes. Por isso que muitas coisas acontecem e com consequências, coisas negativas, porque a gente tem dificuldade de saber lidar com as nossas próprias emoções, com os nossos impulsos, né, com as nossas palavras. A gente não consegue se acalmar, a gente não consegue observar, escutar, analisar, respirar fundo, contar até 10, né, para ali acalmar os ânimos e assim depois conseguir, né, raciocinar direitinho, pensar melhor em cada palavra que vai falar. E o contrário disso, ele fala que o sábio não. O sábio, afinal, ele reprime, ou seja, esse reprimir aqui, ele está falando de tranquilizar, de sossegar. Então o sábio, ele vai conseguir fazer isso. E isso indica que quando a gente tem essa postura, a gente de se acalmar, de sossegar diante das situações onde a gente quer quebrar tudo, quer falar um monte de coisa, a gente consegue respirar fundo, se tranquilizar, se acalmar. Isso aqui vai dizer para nós que traz calmaria em meio à tempestade emocional, ou seja, traz sabedoria para nós. E é exatamente isso que Deus ele quer nos ensinar. Em todos os nossos dias vão ocorrer situações para a gente, para nos testar mesmo, sabe? Para nos provar. E mulheres, eu sei o quanto é difícil a gente controlar. Principalmente, eu digo para vocês que eu tenho muita dificuldade nisso. Eu oro muito ao Senhor para eu conseguir manter a calma, para não dar respostas, para não falar tudo que eu gostaria de falar, sabe? Então, só o Espírito Santo de Deus, porque por nós mesmos, pela nossa própria força, a gente não tem condições disso. Mas a mulher que é sábia, ela vai conseguir tranquilizar, ela vai conseguir sossegar e ela vai trazer calmaria para aquela situação que está se levantando como uma tempestade, para ela justamente explodir e atacar. Então, que eu e você sejamos mulheres prudentes, sábias, de acordo com a palavra quer, de acordo com Deus nos ensina através das Escrituras. Que Deus te abençoe e até amanhã.